Em pouco tempo, essas informações foram se perdendo no Brasil. A mulher, não se falava em sexo, mulher tradicional. Eu sou a primeira da minha família que fala de sexo. E falo de uma forma científica, denunciativa, porque fui vítima de uma perseguição, então preciso explicar a razão deles tanto cobiçarem a minha pessoa e intenção de me caluniar da forma que fazem. Eu sou a primeira na família que fala de sexo. Minha mãe não falava de sexo comigo. A única vez que ela falou assim: ah, Ana, você é muito bonita, jovem, quando você casar vai dar tudo certo. Não se preocupa, seu marido tem muita experiência, pode ter certeza disso. Ela falava isso pra mim. Não, eu ria, lógico que ria. Porque ela não tinha preocupação, eu não sou invertida, então vai chegar na hora, vou escolher certo o homem para se casar comigo, então vai acontecer naturalmente, tudo. Eu não preciso das técnicas do prostíbulo, porque eu não sou prostituta e eu não sou invertida. Então, quanto mais distante eu tiver deles, muito melhor para mim. Porque a fala deles não é agradável e a pessoa deles também não é agradável para mim, eu insisto nessa fala. Então, normalmente, não existe. Todas as prostitutas são invertidas. Não existe mulher como eu na prostituição. Todas são invertidas. Todas, literalmente todas. Quando elas têm um efeito como se fosse uma mulher tradicional, normalmente o homem está em bares. Então, ele ingeriu alguma cerveja que eles sincronizam. Hotéis trabalham com isso. Todos os bares e restaurantes de exploradores sexuais trabalham com isso. Boates, prostíbulos, tudo trabalha com isso. Os garçons, ele sincroniza a entrada da prostituta. Quando eles começaram a observar isso em mim, a ver de forma mais evidente, eles começaram a transmitir as minhas qualidades para as prostitutas, mas de forma fraudulenta. O que eles faziam? Eles sincronizam a entrada da prostituta com o garçom deles. Aí o garçom serve a bebida com estimulante sexual e a prostituta entra imediatamente a isso. Aí dá um efeito parecido com o meu. Eles fizeram isso há anos, ganharam muito dinheiro com isso. Eles não ganham muito dinheiro na prostituição, mas eles casam as prostitutas com homens ricos. E depois, ou elas ficam com pensões que repassam uma parte para o explorador sexual, que facilitou ela para esse casamento, ou eles matam um homem numa circunstância qualquer, de mal súbito, infarto, qualquer coisa, assalto seguido de morte, qualquer coisa, eles criam uma circunstância, matam esse homem e a prostituta herda os bens. Como o homem era dono de empresas e muitas coisas, é quando os exploradores sexuais têm uma ascensão empresarial. Porque ou ela passa a empresa para eles, ou ela dá a empresa para eles administrarem, os cafetões, prostitutas e filhos deles. Aquela empresa passa a ser só reduto deles. E ali eles começam a lavar dinheiro, porque eles não são bons empresários, nada bons. Então, eles passam a lavar dinheiro da droga e da prostituição e outros crimes. Venda de seres humanos é quando eles prosperam nos comércios deles. E adquire imóveis e patrimônios e carro. Toda vez de prostituta, ela começa a vender a moto, vende o carro, vende um apartamento, vende uma casa, mas não há o repasse de dinheiro nessas vendas. Eles fazem um contrato de compra e venda em cartório, registrado, tudinho. Mas não tem o cafetão não paga a prostituta. Se ele pagar, entra na conta dela e sai de volta para ele. Só para constar mesmo. Eles têm acordo, eles têm uma fidelidade mútua muito grande. Eu fiquei assustada quando eu vi isso. Por isso que eu não tenho amizade nem com cafetão, nem com prostituta. Porque você tem amizade com a prostituta debaixo de uma orientação de um cafetão que é um sociopata, é um psicopata. O que ele vai instruir a ela contra mim dentro dessa amizade? Então é perigoso. Principalmente eu que tenho uma exposição de fala pública contra eles. Então eu procuro evitar, para minha segurança, amizade com prostituta e cafetão. Eu não faço amizade, não tenho relacionamento nenhum com eles. Nenhum. Então não tem efeito nenhum para eles, nenhum. Graças a Deus, porque eu não sou invertida.
Então, não são pessoas, eles não representam um alvo para mim social, nem para amizade e nem para relacionamento algum, nenhum. Deus me livre disso, como disse Jó, Deus me livre de um relacionamento com cafetão e prostituta. Nos ambientes profissionais, se me faltar com respeito, no âmbito de sexual, eu vou na delegacia e denuncio, como eu fiz com lojas americanas. Se não me faltar com respeito e mantiver o profissionalismo, eu vou agir de forma profissional, com falas profissionais, e não passa muito disso, não. Dificilmente crio vínculo de amizade com eles. Se mantiver a falsidade deles, a hipocrisia, eu retribuo com a minha verdade. A hipocrisia deles, da fala deles, que eles são cafetões e prostitutas, eles têm falas próprias deles, né? Então, eles vão remodelar essa fala, ativar uma situação hipócrita para poder conversar comigo. Eu retribuo, falo da mesma altura. Mas amizade não teremos, e nenhum tipo de vínculo afetivo, conjugal, sexual, nada. Com eles eu não tenho relacionamentos íntimos. Com explorador sexual e prostituta não se faz amizade. Eu fiquei assustada quando eu vi que houve um apagão social de compreensão do que é um explorador sexual e uma prostituta, e principalmente das reações das famílias tradicionais a eles. Houve um apagão, né? Eu que estou trazendo isso de volta, e não faz muito tempo. Minha mãe foi criada dentro desse rigor, e eu fui criada dentro desse rigor, e criei no meu filho num rigor ainda muito maior que religioso, maior ainda, porque todos nós éramos, minha mãe era religiosa, minha avó, mas Lucas ainda foi criado dentro de uma doutrina religiosa, cristã evangélica, meu filho, entendeu? Uma doutrina. Então, a gente transfere essa educação para os nossos filhos. Eu transferi toda essa minha educação para o meu filho. Ela é unissex, ela serve para homens e para mulheres. É uma educação unissex. Não quero você perto de prostituta e cafetão. É a educação unissex. Tanto serve para homens como para mulheres. Nenhuma mãe fica satisfeita de seu filho estar casado com uma prostituta. Nenhuma. Tradicional, não. Pode agora ter algumas aí tradicionais que digam que estejam satisfeitas. Mas isso não confere com a realidade psíquica da família tradicional. Tá vendo alguma situação esquisita aí? Porque nenhuma fica feliz. E aqui no Brasil, a família tradicional, por exemplo, eu não podia ter uma amizade com uma pessoa da prostituição e cafetinagem. Porque quando eu chegava em casa, você apresenta um amigo, uma amiga, isso na adolescência, minha mãe e meu pai perguntavam o que os pais dela fazem. Você vai conhecer a amizade do seu filho pelo que os pais fazem. Então, eu nunca podia apresentar um filho de cafetão. Isso nem passava na minha cabeça que uma pessoa dessa fosse se aproximar de mim. Eu nunca imaginei que cafetão e prostituta fosse, porque a minha fala é assim, não tem nem como manter uma amizade. Não há condições de ter vínculo nenhum, nem cumprimentar. Bom dia, boa tarde, isso não existe. Entendeu? Eles cumprimentam, eles forçam, porque eles forçam a aproximação, né? E eu, para não ficar mal na situação, eu retribuo o cumprimento de forma isenta, mas distanciando a pessoa o máximo que eu puder, sem comprometer a minha imagem pública.